Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente nestas jornadas, o que faço com imenso prazer. Vamos passar em revista algumas novidades no que diz respeito à tecnologia e novidades também cirúrgicas no âmbito da oftalmologia. Como cirurgião do segmento anterior, nomeadamente da catarata, da cirurgia refrativa, vou, obviamente, falar sobre as novidades nesta área, não deixando de falar também a posterior de como nós podemos atualmente investigar, como nós podemos pesquisar, quer através de inteligência artificial, quer através de Big Data, e depois também no final falarmos de novidades noutras áreas, nomeadamente na área do glaucoma e na área da retina. Na área do segmento anterior vamos dividir a apresentação e esta nossa conversa falando sobre as novidades a nível de diagnóstico da tomografia do segmento anterior, tomografia corneana e do segmento anterior, cirurgia de catarata, na cirurgia de catarata falar sobre cirurgias de catarata, além da história das lentes premium, as lentes mais atuais, a atuação que nós podemos ter a nível de bloco operatório e também falar um aspecto que me é muito caro também e muito importante, que é falar sobre a qualidade da visão com as lentes intraoculares. No que diz respeito à tomografia, que resultou, obviamente, dos primórdios dos estudos oftalmológicos da topografia, mais recentemente, nos finais dos anos 90, apareceu, de facto, a análise de frente de onda ou odrometria, mas foi no início deste século que a tomografia surgiu. E a tomografia, ao contrário da topografia, permite-nos ter uma avaliação completa da córnea em toda a sua extensão, em toda a sua espessura mesmo, com precisão. E mais recentemente, nos últimos, digamos, 4, 5 anos, temos a possibilidade de recorrer ao OCT de segmento anterior. Aqui temos nas três primeiras imagens da esquerda as diferentes formas de avaliação tomográfica e à direita os OCTs de segmento anterior. Vamos referir fundamentalmente àqueles que surgiram nos últimos 2, 3 anos como novidade, que é o Anterion da Heidelberg ou o Casia da Tomy. No que diz respeito ao Anterion, é um equipamento baseado na tecnologia de Swap Source, com imagens de alta resolução, com scanners de cerca de 1300 nanómetros, em que permite-nos visualizar o cristalino desde a sua face anterior até à sua face posterior, permite-nos também medir com uma grande precisão o comprimento axial, portanto, muito importante como alternativa biométrica aos métodos de interferometria, e, portanto, vamos ver as várias valências deste equipamento, todas no mesmo equipamento. Temos os mapas da córnea, em que nos permitem ter uma avaliação completa de tudo aquilo que é necessário para a cirurgia, nomeadamente a cirurgia refrativa. Aqui temos um aspecto da visualização muito importante, não só para analisar o cristalino e ter uma evolução sobre a catarata que estamos a avaliar, mas também uma avaliação muito, muito precisa digamos aqui, claro, do segmento anterior, nomeadamente a importância que terá na cirurgia e na avaliação de um doente com glaucoma. Os parâmetros, de facto, neste capítulo, dizem respeito à característica que nós podemos ter e clara de quantificar a profundidade, o volume, o ângulo, a medida do ângulo, uma caracterização mesmo perfeita do esporão escleral e também verificar a espessura do cristalino. Temos também o módulo de catarata, como vos disse, muito importante e que nos dá com uma grande precisão uma biometria para cálculo não só de lentes, vamos ver lentes mais detalhadas e mais específicas, como mesmo também nas lentes históricas. Para além do Anterior, outro equipamento surgiu também nos últimos anos, que é o Casia 2 da Tomy, este já com uma possibilidade de visualizar também com grande precisão todo o segmento anterior, todas as alterações que estão mesmo por trás da córnea, uma córnea pacificada, podemos ver as lesões tumorais, podemos analisar também o ângulo iridocorneano e neste capítulo o Casia já possui um sem número de softwares para a avaliação do doente com catarata, do doente com ceratocone
e de uma série de situações que nos permitem não só avaliar previamente, como o pós-cirúrgico com uma precisão extraordinária. No que diz respeito à cirurgia refrativa, também vemos o pormenor que nós conseguimos detectar com este equipamento para analisar a superfície da córnea, a própria estrutura da córnea, o teu local com a linha de marcação, por exemplo, num tratamento com cross-linking, a medição também que é possível fazer desde a superfície posterior da córnea até à superfície anterior do cristalino. Vemos de facto que numa avaliação pré e pós-operatória de cirurgia refrativa é um exame muito completo. Por sua vez também, na caracterização da localização e do bom posicionamento dos anéis corneanos, nos segmentos anel corneano da cirurgia de queratocone, também vemos aqui as imagens, as bonitas imagens que este equipamento nos permite obter. Deixando agora para trás a avaliação tomográfica, queria-vos falar de uma tecnologia que, mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, permitiu conjugar os dados fornecidos pelo tomógrafo Pentacam com um aparelho que nos permite determinar a biomecânica, que é o Corbis. Portanto, a conjugação destes dois equipamentos permite-nos detectar uma pressão intraocular correta e independente dos valores da espessura corneana e das propriedades biomecânicas, e permite-nos também detectar com pormenor a caracterização biomecânica de córneas alteradas, e conjugando os dados provenientes do Pentacam e do Corbis, vamos ver que conseguimos detectar muito mais precocemente ceratocones incipientes. Há cerca de 3 a 4 anos atrás foi desenvolvido por Vince Guerra o índice biomecânico que nos permite detectar o queratocone numa forma precoce, mas é realmente com a conjugação dos dois equipamentos que vamos ter os dados provenientes do Pentacam, aqui à direita, os dados provenientes do Corbis, e em baixo a conjugação dos dados biomecânicos e dos dados tomográficos, que nos permite, com uma fiabilidade muito grande, determinar se estamos ou não perante um provável queratocone, e sendo assim, sendo um provável queratocone, temos que, de alguma forma, evitar executar uma cirurgia LASIK clássica nestes doentes. Desde há 3 anos, 4, que nós conjugamos toda a nossa experiência, ou que juntamos toda a nossa experiência com ambos os equipamentos, e também colaboramos com a Renata Ambrosi e com a Vinci Guerra na caracterização, dando de facto também uma amostra dos nossos doentes para a avaliação simultânea com o Pentacam e com o Corbis. E vemos aqui neste quadro aqui a verde que a previsibilidade de estarmos perante um queratocone incipiente é muito grande se juntarmos os dados biomecânicos aos dados tomográficos, e aproxima-se dos 100%. Deixando agora para trás estes dois aspectos diagnósticos interessantes, vamos falar um pouquinho sobre catarata. E sobre a catarata vemos aqui os pontos que são importantes na caracterização de uma catarata. E para termos uma cirurgia e um êxito cirúrgico bom, temos que ter atenção à biometria. Vamos falar um pouquinho também sobre a facomulsificação, que é a técnica cirúrgica de eleição. O controle do astigmatismo também é muito importante. A barometria ou a caracterização do segmento anterior da utilização do OCT intraoperatório. Importante também para o resultado final a lente escolhida no que diz respeito ao material e ao próprio desenho, e, portanto, a qualidade da visão e neuroadaptação. Vamos falar um pouquinho sobre estes aspectos e o que mais recente podemos chamar a atenção. Muito sucintamente, temos aqui a evolução da cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata surgiu já há milhares de anos e está referida para a medicina hindu. No início do século XX, estão descritas as primeiras cirurgias com lente intracapsular, mas foi na altura da Segunda Guerra Mundial que Ridley desenvolveu e apresentou publicamente a primeira lente intraocular
resultante de um acaso de descoberta da boa compatibilidade do material de vidro, entre aspas, que foi encontrado no interior do segmento anterior dos aviadores que sofreram acidentes e que continham esse material na sua câmara anterior. Posteriormente, surgiu a cirurgia extracapsular. Um passo muito importante foi o uso do microscópio operatório, viscoelástico, a facoemulsificação, que teve o seu maior crescimento e maior impacto nos finais dos anos 90. Vamos falar também um pouquinho sobre o femtosegundo, mas no século XXI, portanto, a partir do ano 2000, as lentes premium começaram a ter, de facto, cada vez mais uma aceitação por parte dos médicos e por parte dos doentes. Temos aqui um protótipo da primeira lente intraocular. Aqui, seguidamente, uma vez que obviamente a lente saía, o cristalino saía por completo, tínhamos como se fosse um clipe em que a lente era fixada na íris para não tombar para o vítreo. Muito importante então, e retomando a nossa conversa, para uma cirurgia de catarata ter um sucesso bom, um grande sucesso, é a biometria perfeita. E de facto, neste momento, os biómetros de eleição continuam a ser os biómetros através da interferometria, nomeadamente o Lenstar, que é um equipamento muito, muito interessante, mas também surgem outros equipamentos, como referimos, os OCTs de segmento anterior. Para caracterizar a própria cirurgia, e muito importante para a visualização do eixo em lentes tóricas, ou seja, em lentes em que nós pretendemos também corrigir o astigmatismo, é a possibilidade que nós temos, aqui temos um equipamento desenvolvido pela Alcon, que é o Varian, que nos permite replicar uma imagem que nós temos na consulta com o que estamos a observar no bloco operatório e dessa forma colocar com uma precisão muito grande a lente tórica ou a lente que vai corrigir o astigmatismo no local em que é pretendido fazê-lo. Não queria deixar de falar também sobre não o passado, mas sim o atual, que é a cirurgia virtual. Já há centros em que a cirurgia não se faz com microscópios clássicos, mas sim se faz como temos aqui apresentado, um capacete, em que a cirurgia é visualizada no ecrã e o cirurgião vai trabalhando sem estar a olhar diretamente para as oculares do microscópio. Também, já falando semelhante ao que falamos no OCT, temos um OCT de segmento anterior a um OCT de detalhe que é colocado na própria ocular do microscópio e que nos permite, durante o ato cirúrgico, ir seguindo com detalhe o que se vai passando na córnea, na superfície anterior, no ângulo, e fundamentalmente a sua importância no caso de córneas opacificadas, em que não conseguimos ver com detalhe o que se passa e o que estamos a efetuar do ponto de vista cirúrgico. Portanto, o OCT de segmento anterior, neste caso perioperatório, é também uma arma que podemos recorrer nos dias de hoje. Uma referência também para a barometria intraoperatória, este equipamento chama-se CIORA, que nos permite não só caracterizar a lente que naquela altura, naquela situação, naquele preciso momento é a lente ideal para o doente e trocar e fazer uma alteração daquela lente que estava planeada, por um lado, e também para a colocação e a orientação mesmo de uma lente tórica no perioperatório. Portanto, a barometria perioperatória ou intraoperatória é outra arma também que temos ao nosso dispor. Não está divulgada de uma forma ampla, mas já há centros mais especializados que possuem esta tecnologia. Um parêntese para o que se fala agora da cirurgia por laser de femtosegundo.
É defendido atualmente por os cirurgiões que têm utilizado esta tecnologia, a sua vantagem em casos complexos, em cristalinos luxados, em cataratas duras, em doentes com possível esfoliação, em cataratas traumáticas. No entanto, atualmente, grande parte da cirurgia ainda é necessário recorrer à facoemulsificação. Portanto, do ponto de vista prático e do ponto de vista real e do dia-a-dia, a maioria das cirurgias, a grande maioria, cá em Portugal diria que mais de 95% ou quase 100% das cirurgias, utiliza-se a facoemulsificação, uma vez que presentemente o femtosegundo apenas é útil em fragmentar, mas depois o resto da cirurgia temos que recorrer ao facoemulsificador. É também muito preciso o femtosegundo na realização da cápsula rex, ou seja, a abertura para onde vamos realizar, do cristalino, onde vamos realizar a cirurgia de catarata. Mas do ponto de vista de vantagem, ainda não há estudos clínicos que apontem claramente para a vantagem, quer do ponto de vista de resultados, quer fundamentalmente do que diz respeito ao custo-benefício. Ainda está por demonstrar a vantagem da utilização ou da substituição, se quisermos, da facoemulsificação pela cirurgia por laser de femtosegundo. Praticamente as companhias fornecedoras de lentes intraoculares estão a caminhar praticamente de uma forma, principalmente as mais conceituadas, para as lentes pré-carregadas. Temos aqui um exemplo de uma lente pré-carregada, temos aqui também um exemplo dela com uma lente pré-carregada, todas as outras, nomeadamente a Fine Vision também, e a AMA também tem lentes pré-carregadas. Mas para uma cirurgia refrativa, e devemos chamar não só cirurgia refrativa com lente, mas sim a cirurgia facorefrativa ser uma cirurgia de bons resultados, é o de facto. Portanto, não basta realizar a cirurgia, mas é uma cirurgia em que temos que ter resultados muito, muito satisfatórios. Porquê? Porque há uma expectativa muito grande nos doentes, tão grande que se houver qualquer coisa correr mal, o paciente vai ficar muito insatisfeito. E, portanto, é essencial e crucial analisar antes ou prever motivos de não satisfação do doente, para não termos surpresas depois na realização da cirurgia. E quais são então as causas de não satisfação do doente de cirurgia facorefrativa? A persistência de uma miopia residual, de uma ametropia residual, pode ser uma miopia, um astigmatismo ou uma hipermetropia, um descentramento ou um tilting da lente, a presença de aberrações ópticas, disfotopsias e alterações da superfície ocular. É muito importante terem atenção a todas estas situações, que são os problemas ópticos que de alguma forma a cirurgia pode ficar razoavelmente bem feita, mas depois as queixas dos doentes vão persistir. Sobre isto, falar em 3 ou 4 aspectos e depois na análise também da qualidade da visão. Os doentes, por exemplo, em que nós recorremos à monovisão, em que um olho fica mais corrigido para longe e outro mais corrigido para perto, a anisoconia é um fator de insatisfação nestes doentes. E também a presença de lentes esféricas são fatores de não satisfação dos doentes em que utilizamos as lentes monofocais. Outros fatores de não satisfação são a presença de halos nas lentes multifocais e o scattering. E nós podemos, de facto, analisar, e temos feito vários estudos em que avaliamos a qualidade subjetiva e objetiva dos doentes após a cirurgia com as lentes monofocais, com lentes tóricas, com lentes multifocais. Tudo isto podemos quantificar no laboratório ou na clínica para ver se, de facto, os resultados serão resultados bons ou melhores com um determinado tipo de lentes do que com outras. Então, quais são as pérolas ou quais são numa cirurgia de presbiopia, quais são os aspectos importantes? São as pérolas biomecânicas, ou seja, biométricas, temos que ter uma biometria perfeita. É importante também caracterizar o perfil das lentes que estamos a utilizar, terem atenção à neuroadaptação e a qualidade de visão, também são aspectos muito importantes para o resultado final.
No que diz respeito às lentes premium ou lentes que nos permitem ver a meia distância, ao perto e ao longe, temos as lentes trifocais ou as lentes de foco estendido. Previamente tínhamos as lentes bifocais que permitiam ver bem ao longe e ao perto, e consoante o perto que nós pretendíamos, seria um perto mais próximo de nós, ou um pouquinho mais afastado, mas só com duas posições, e as lentes trifocais e as lentes de foco estendido. Aqui temos uma lente que é uma lente de foco trifocal das mais utilizadas, e com resultados excelentes, que é uma lente que tem sido utilizada por mim na maioria das situações, que é a lente Fine Vision, e atualmente há a tentativa de se juntar à lente trifocal uma lente de foco estendido. Então, uma tecnologia que consegue juntar, por assim dizer, o melhor de dois mundos, em que vai haver ou teoricamente haverá uma melhor visualização desde o perto até ao longe, com menor causa ou menor presença de fatores desfotópticos. E, de facto, é esta lente que estava aqui a referir, mas para além destas lentes de premium, atualmente também começaram a surgir as lentes monofocais especiais, que, não sendo umas lentes que permitam ver bem ao longe, a meio e ao perto, são lentes monofocais e que, na minha perspectiva, provavelmente a curto prazo irão substituir as lentes monofocais. São lentes que, pela tecnologia que é utilizada, permite-nos ver também a uma distância razoável, ou seja, ver ao computador. Portanto, não dão, de facto, as disfotopsias próprias das lentes multifocais, nem de foco estendido, não dão também os efeitos de diálogo, que são lentes monofocais, e permitem uma visão razoável a meia distância. E, de facto, quer por exemplo, a AMO tem esta lente, quer mesmo empresas como a Alcon têm lentes com uma tecnologia de wavefront shaping, que nos permite ver com uma clareza extrema ao longe, como se fosse uma lente monofocal, e uma visão intermédia também bastante bem, e um perto razoável também bem. Obviamente com pessoas que têm a necessidade de ter uma visão de excelência ao perto, não são as lentes a utilizar idealmente. Só uma chamada de atenção para que nem tudo está perdido quando nós queremos juntar, por exemplo, a uma lente monofocal, uma multifocalidade. Ou seja, há a possibilidade de utilizar o chamado piggyback, ou seja, a colocação de uma plataforma adiante de uma lente previamente colocada. Quer no que diz respeito à multifocalidade, quer no que diz respeito, por exemplo, a uma correção de uma toricidade após uma lente previamente utilizada. O que se fazia antes, nós queríamos passar de uma lente monofocal para uma lente multifocal, teria que passar por retirar a lente e colocar outra. Atualmente há a possibilidade de fazer um add-on, um acrescento de característica à lente que está introduzida na câmara posterior, e dar de facto umas características de focalização diferentes. Mas tudo isto passa pela necessidade de adaptação, ou, se quisermos, neuroresignação do doente. Não é linear que uma pessoa operada com uma lente multifocal fique 100% satisfeita, nem mais ou menos, mas com o tempo, e vamos ver com os estudos que nós fizemos, com o tempo a melhoria e a satisfação dos doentes vai sendo, por assim dizer, ganha, vai sendo conseguida, e vai o doente ficar satisfeito ao fim de um tempo de pós-cirurgia. Duas noções que eu vos queria transmitir é o conceito de neuroadaptação, que são as alterações neurológicas adaptativas ou de recuperação após uma agressão cerebral. Portanto, ou seja, após uma agressão cerebral, a pessoa vai ter uma neuroadaptação. E aqui também passa de uma situação em que tinha uma lente intraocular natural para uma lente intraocular artificial, e vai passar por um período de neuroadaptação. E o próprio cérebro se vai adaptando também, a capacidade do cérebro vai se adaptando, e os processos de aprendizagem vão, de alguma forma, contribuir para a melhor aceitação, nomeadamente as lentes intraoculares.
A nível de investigação, existe, de facto, existem vários trabalhos, mas queria salientar o trabalho desenvolvido nos hospitais da Universidade de Coimbra, em que fizeram a avaliação por ressonância magnética e também por avaliação da qualidade e da visão do sucesso da neuroadaptação à multifocalidade por parte das pessoas após a introdução das lentes intraoculares multifocais, fundamentalmente ao fim de meio ano. E nós próprios tivemos a possibilidade já de colaborar em vários estudos, desde 2014, que em colaboração com outros centros, estudamos, quer do ponto de vista de avaliação qualitativa, quer do ponto de vista de avaliação subjetiva, de como é que as pessoas se adaptam às lentes monofocais e depois a comparação com as lentes multifocais. De tal forma que efetuámos estudos de uma simulação pré-operatória e uma avaliação pós-operatória das disfotopsias com lentes intraoculares multifocais na clínica, através do LDA, que é o Light Distortion Analyzer, desenvolvido na Universidade do Minho, e um aspecto que é muito interessante, que é a sumação binocular. Ou seja, com um olho operado, uma pessoa vê bem, ou seja, a distorção é menor, quando vai passando o tempo em binocularidade. Vemos aqui o azul, as disfotopsias, a distorção visual é bastante menor. Portanto, em monofocalidade temos a laranja e com a cirurgia binocular, de facto, há uma melhor aceitação, há uma melhor adaptação dos doentes à nova realidade. Também no que diz respeito à qualidade da visão, com o tempo, portanto, vemos aqui entre o baseline e os 3 meses do pós-operatório, vemos com o tempo as queixas subjetivas vão diminuindo no que diz respeito à frequência, à severidade e ao incómodo das queixas referidas. E o mesmo se passa com as disfotopsias, que à medida que vamos passando entre o baseline e os 3 meses, as disfotopsias vão também diminuindo. Um aspecto muito importante a ter em conta para os resultados da cirurgia de lente intraocular, nomeadamente com lentes premium, é a avaliação da superfície ocular. Um olho seco, um olho que não esteja em perfeitas condições no pré-operatório, obviamente se vai agravar as queixas no pós-operatório. Portanto, para termos uma cirurgia premium, temos que evitar a presença de opacificações da cápsula posterior, ter atenção à desfocagem, à centragem da pupila, utilizar lentes ideais, mas muita atenção ao filme lacrimal. De tal forma que o olho seco é a causa mais frequente de insatisfação dos doentes de cirurgia refrativa, nomeadamente cirurgia refrativa corneana, como também de cirurgia refrativa com lente intraocular. Na imagem da direita temos como era identificado um astigmatismo antes do tratamento do olho seco, num doente com um olho seco moderado, em que o astigmatismo era de 3,6 praticamente dioptrias e diminuiu para 2 dioptrias após 3 meses de tratamento. Obviamente que o cálculo da lente tórica, ou no caso de uma cirurgia refrativa, a realizar este doente era completamente diferente com um astigmatismo ou com o outro. E de facto, na avaliação do olho seco é fundamental haver um contacto e uma boa transmissão de informação para o doente, de tal forma que as novas tecnologias permitem hoje em dia mostrar ao doente como é que ele estava antes, e à medida que se vai realizando o tratamento, detectarmos de uma forma quer qualitativa, quer quantitativa, os resultados que vamos obtendo. Nomeadamente aqui com o equipamento, que é o keratográfico, que nos permite ver o estado das glândulas meibómenas, que nos permite ver o break-up time não invasivo, que nos permite ver a altura do filme lacrimal. Tudo isso são, de facto, situações que, de alguma forma, atualmente nos permitem, com uma segurança grande, ter um diálogo mais fácil com os nossos doentes e eles melhor perceberem o que está a passar com os seus olhos. Tivemos a possibilidade e a oportunidade de estudar as distorções luminosas e o scattering após uma lente intraocular com
com equipamentos próprios desenvolvidos em Espanha, o HDA, e recentemente temos utilizado uma tecnologia que é a luz pulsada ultrarregulada, que tem sido uma grande ajuda, quer para a avaliação dos doentes no pré-operatório, quer fundamentalmente para o seguimento e para o tratamento dos doentes com olho seco moderado a grave. É um tratamento que nos permite ter um efeito analgésico, anti-inflamatório, antimicrobiano e de bioestimulação, e quer no pré-operatório, quer no pós-operatório, e digo pós-operatório porque muitos doentes que depois de serem operados têm queixas que não tinham previamente, uma vez que vai haver alteração a nível neurogénico dos próprios terminais nervosos da córnea. Há uma melhoria muito acentuada nestes doentes. Portanto, e resumindo, para uma cirurgia premium devemos ter olhos premium, e para termos um olho premium devemos ter um filme lacrimal premium, não tendo só que ter atenção à mácula, à melhor acuidade visual, à binocularidade, mas sim um filme lacrimal excelente é fundamental para os resultados serem também excelentes nestes doentes. Uma chamada de atenção agora para a caracterização dos dados, para o que é que, como atualmente podemos chegar aos resultados que antes não conseguimos, é com a grande quantidade e com o intercâmbio de informação entre os diferentes centros de investigação. A Big Data permite-nos ter uma nova perspectiva na saúde, no nosso caso, na saúde ocular, e vamos falar também só um pouquinho sobre a inteligência artificial e a nano e a robótica. Os Big Data, portanto, temos que recolher informação e análise de múltiplas características que depois, no seu conjunto, nos permitem tirar conclusões que à partida não as teríamos antes. Tem sido utilizado em diferentes situações, quer na área do glaucoma, quer também aqui também no glaucoma, em como o stress e a modulação genética poderão interferir no resultado de avaliação e tratamento de doentes com glaucoma. E também na área dos anti-VEGFs, um conjunto de 23.776 doentes mostraram que não há de facto uma interferência no aumento da tensão intraocular que se pensava que existiria após uma injeção anti-VEGF, mas sim poderá haver mesmo um certo decréscimo. Portanto, e temos que ter em conta que isto não é para ser tido em conta de uma forma leviana, mas sim para se ter em conta muito seriamente. Uma última palavra para a inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido utilizada em várias áreas, nomeadamente temos aqui um exemplo do Moorfields, em que desenharam um sistema em que, através da análise de múltiplos aspectos de avaliação, quer a nível de informação, quer a nível de exames diagnósticos, permite detectar com uma precisão relativamente grande 50 problemas oculares. Aqui temos, por exemplo, a utilização da imagem de oftalmologia e da própria retinografia para caracterizar e prever a presença de múltiplos riscos cardiovasculares. Uma palavra para a nanotecnologia, para as pequenas estruturas que hoje em dia são cruciais e que no futuro ainda mais serão para o desenvolvimento de resultados até agora impensáveis no campo da medicina em geral e na oftalmologia em particular, e a microrobótica. Atualmente há pequenas partículas, pequenas estruturas que conseguem ser, entre aspas, telecomandadas e serem localizadas e levadas até ao interior dos nossos olhos e atuar precisamente em determinadas zonas que, de outra forma, apenas de uma forma invasiva e com dimensões completamente diferentes, o poderíamos fazer. A robótica em si, atualmente já existe a prática de realização, por exemplo, em alguns centros de injeções intravítreas de uma forma sistematizada, mas também já a nível da catarata e a nível da vitreoretina, já há centros onde a microrobótica não só está
em fase experimental, como também já começa a ser realizada de uma forma mais concreta. No que diz respeito aos novos tratamentos, temos a nível por exemplo, da deficiência macular da idade e do edema macular diabético, os antiangiogénicos, que são substâncias que antigamente olhos que pareciam perdidos, atualmente têm a possibilidade de recuperar de uma forma extraordinária. No glaucoma há também agora a possibilidade de atuar não só com gotas do ponto de vista cirúrgico, mas colocar, por exemplo, um anti-hipertensor a nível intracamerular, uma substância de libertação lenta no canalículo que vai, de alguma forma, evitar que se tenha a necessidade de colocar gotas com uma periodicidade muito mais marcada e muitas vezes muito mais difícil de conseguir a compliance dos doentes. A terapia genética também é um desafio atual e começam cada vez a aparecer medicamentos que de alguma maneira serão importantes no tratamento, ou pelo menos na evolução destas patologias que até há bem pouco tempo irremediavelmente conduziam à cegueira. E, para terminar, estão em vários países também a utilização de novos tratamentos, é como se fosse a panaceia, novos tratamentos através de gotas, para tratar ou eliminar ou atrasar a presbiopia. Então, tudo isto são terapêuticas ou novidades que surgiram ao longo dos últimos anos, nomeadamente ao longo dos últimos 5 anos, e aproveito mais uma vez para vos agradecer e para desejar uma continuação de umas boas jornadas. Muito obrigado.